Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês e seus familiares. Bom, hoje, dia 8 de abril, estou eu aqui, sua professora Sônia Santos, e estamos para a nossa segunda videoaula da nossa disciplina de Contabilidade Avançada 1. Vamos adentrar um pouco mais nesse assunto. Nós estamos falando sobre as demonstrações contábeis e agora na parte estrutural da demonstração. Então, vamos trabalhar dessa forma para que vocês entendam desde como se estrutura um balanço patrimonial, né? Quais são as contas necessárias, como se faz então as partidas dobradas. Nós vamos voltar um pouquinho nesses assuntos, tá bom? Espero que vocês estejam bem, né? E boa aula, uma aula muito boa, muito agradável. Obrigada por estar comigo. O conceito de patrimônio passa pelos bens, pelos direitos e obrigações. Quando a gente fala obrigações, pessoal, são as dívidas da empresa, tá? De uma empresa ou de uma pessoa física. Para fins contábeis, o termo será constituído apenas por aquilo que pode ser medido monetariamente. Vamos parar um pouquinho e já vamos explicar então esse nosso estrofe de estudo. O patrimônio, contabilmente falando, de forma estrutural, ele é constituído por bens, e bens é tudo aquilo que nós podemos falar que seja corpóreo ou incorpóreo, tangível ou intangível, ou seja, aquilo que pode ser pego, visto, pesado, ou então aquilo que não pode ser medido, a termos assim que eu digo para você, ele não pode ser tocado, que é a questão também relacionada às marcas, às patentes, né, softwares. Então, e o que pode ser o que? Medido monetariamente por alguma moeda, tá? Então, isso sim constitui o conceito de patrimônio. E patrimônio pertence a uma organização que possui aquilo que ela não deve ser englobado no seu patrimônio. O termo está diretamente ligado à contabilidade que estuda, interpreta e registra os fenômenos que atingem uma empresa, tá? Então, a organização, quando ele fala organização, pessoal, é o que? A empresa, tá? Então, sempre que vocês virem esse nome, é a empresa mesmo. Muito bem. Patrimônio, tanto no âmbito legal quanto econômico, se refere ao conjunto de bens, direitos e obrigações que tem um valor financeiro, seja para as pessoas físicas ou para as empresas, pessoas jurídicas. Em outras palavras, é tudo que alguém possui e também deve. Basicamente, o patrimônio é composto por duas partes, tá, pessoal? Os ativos, que é composto por bens e direitos, e os passivos, que é composto pelas nossas obrigações. E obrigações, quando a gente fala, é obrigações a terceiros ou obrigações para os sócios da empresa. Por aspecto quantitativo do patrimônio, entende-se a natureza dos elementos que compõem, como dinheiro, valores a receber ou a pagar, expresso em moeda, máquinas, estoques de materiais ou de mercadorias e etc. Mas a contabilidade, quando aplicada a um patrimônio particular, não se limitará apenas às máquinas como categoria, mas se ocupará de cada máquina em particular, para sua condição de componente patrimonial, de forma que não possa ser confundida com qualquer outra máquina, mesmo do tipo idêntico. O que ele quis dizer aqui? Numa coletânea, quando se vai realmente aferir, tá, o patrimônio de uma empresa, ou seja, ela também da pessoa física, ele não vai se limitar realmente a uma única conta, máquinas como categoria, mas se ocupará de todas as máquinas que essa pessoa, essa empresa possui, tá, em particular. Ou seja, nessa sua condição de componente patrimonial, ele não quer que vocês confundam, por exemplo, que a conta máquinas que ele vai fazer então o trabalho de registro não seja exatamente no que se refere a uma, mas são todos os componentes que possam agregar a essa conta do imobilizado. Slide número 4, nós vimos então o aspecto quantitativo, não, qualitativo. Por que qualitativo?
o nome de cada referente que eu estou registrando. Máquinas, por exemplo, se eu vou trabalhar numa empresa que seja produtora de fábricas de parafuso, eu tenho uma máquina para corte, uma máquina de acabamento, uma máquina de lustre. Já agora no slide número 5 nós estamos falando de quanto vale cada uma dessas máquinas, o seu valor econômico monetário. Tá? O atributo do aspecto quantitativo refere-se à expressão dos componentes patrimoniais em valores, moeda, o que demanda a contabilidade assuma a posição, o que seja valor monetário. Exemplo, o valor monetário do ativo permanente chamado máquinas, no seu conjunto agora total. Pessoas lindas. Eu quero deixar frisado aqui no slide número 6, porque é um slide que ele é muito recorrente às provas do CRC, aos exames de suficiência, quando ele pede a representação gráfica do balanço. O examinador, a prova, o concurso, a hora que pedir então a representação gráfica do balanço, o que tem que vir à mente de vocês? Essa imagem aqui. Tá? Lembrando que todos os nossos passivos são origem de recursos e todos os nossos ativos é a aplicação desses recursos. Mas eu quero deixar bem claro que na próxima aula nós vamos ver o que mudou das leis 6.404 de 76, tá? Para a lei 11.638 de 2007. Quais foram os parâmetros que foram mudados na estrutura do balanço patrimonial, tá? Nós vamos trazer esse enfoque já na próxima aula. Hoje eu quero que vocês atentem então para a representação gráfica do nosso balanço. Nós sabemos que o nosso balanço ele está dividido então em 3 grandes grupos, tá? Nós temos os grupos dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido. Lembrando que dentro do ativo nós temos ativos circulantes e ativos não circulantes. No passivo nós temos o passivo circulante e os passivos não circulantes. Então é essa estrutura, é essa produção gráfica que eu quero que vocês levem então desse slide, dessa questão, dessa imagem. Bom, quero deixar claro aqui para vocês que a nossa próxima aula ela vai ser pontuada em cima da diferença entre a lei 6.404 de 76 e a lei 11.638 de 2007. Tá? Então, essa diferença aí nós vamos deixar para a próxima aula. Hoje, nós vamos ver a estrutura, a representação gráfica do balanço e também a questão tá, relacionada ao patrimônio e o patrimônio líquido e também os seus resultados. Patrimônio é toda a soma de todos os ativos de uma entidade. Patrimônio líquido é a diferença entre ativos e passivos, o que eu tenho de bens menos o que? As minhas obrigações. O termo patrimônio líquido também pode ser representado apenas pela sigla PL. Nada mais é o resultado da subtração entre bens e direitos de uma empresa e suas obrigações, ou seja, suas dívidas. Corresponde, portanto, à riqueza total de um empreendimento. Vamos ver alguns resultados nos próximos slides? Como que serão esses resultados que nós estamos falando aqui? Vamos estudar então situações líquidas patrimoniais, que é a diferença entre o ativo e o passivo. Situações líquidas patrimoniais possíveis. Digamos, quando o meu ativo é muito maior que o meu passivo. Então, nesse caso, eu tenho alguma situação líquida positiva, total dos elementos positivos ou de ativos supera os elementos negativos ou de passivo. Situação líquida ativa, total do ativo supera o total do passivo. Situação líquida superavitária, situação positiva. Então, todas as vezes que vocês tiverem um ativo maior do que o passivo, ou seja, eu tenho mais bens do que obrigações. Eu tenho mais dinheiro e algo que eu possa transformar em dinheiro do que dívidas. Eu posso usar essas 3 situações aqui. Essas 3 denominações. Situação líquida positiva, situação líquida ativa, situação líquida superavitária. Tá bom, pessoal? Mas quando o meu ativo é menor do que o passivo, isso é possível? Sim, acontece. Temos as seguintes denominações. Situação líquida negativa. Total dos elementos negativos, ou seja, as dívidas superam todos os elementos positivos, ou seja, os meus ativos, os meus bens. Situação líquida passiva. Total do passivo é maior do que o total dos ativos.
Situação líquida deficitária, situação negativa, ou então passivo e descoberto. Total do ativo não é suficiente para cobrir o total do passivo. Ou seja, eu tenho hoje mais dívidas da empresa do que dinheiro para pagá-las. Ativo igual passivo. Nesse caso, o ativo é inteiramente absorvido pelas obrigações e a situação líquida é nula ou inexistente. Nesse caso, quando a gente fala numa situação quando ela é nula, é porque o valor certinho do meu ativo é igualmente o valor do meu passivo. Então, se eu fizer o pagamento de todas as dívidas da empresa, eu não vou ficar com nada em disponibilidade. Slide número 10 também é a representação gráfica do balanço patrimonial. Mais uma vez eu trago para vocês então esse conhecimento, esse esclarecimento. O balanço patrimonial ele é composto por ativos e passivos. O meu ativo é composto por bens mais direitos, que são os bens corpóreos e incorpóreos de uma empresa. E meu passivo ele é composto por obrigações ou dívidas. Primeiramente, dívidas com terceiros. Como é que é essa dívida com terceiros, professor? Muito bem. A dívida com terceiros é dívidas que a empresa contrai, por exemplo, com pagamento de fornecedores, com pagamento de tributos que eu estou devendo para o Estado. Fornecedores, eu estou devendo mercadoria para fabricantes. Pagamento de salário dos colaboradores. Então, isso são dívidas com os terceiros. E também eu tenho lá meu patrimônio líquido, que é a obrigação que eu tenho com os meus sócios. A empresa, quando ela recebe o investimento inicial dos sócios, quer dizer que os sócios emprestou esse dinheiro para a empresa. E ela quer que faça o quê? Recorrências de devolutivas através do quê? Do lucro da empresa. Esse lucro deve retornar, tá? Para que os sócios possam o quê? Reabsorver novamente o dinheiro investido inicialmente para a empresa. Então, o meu passivo, ele tem sim obrigações para com terceiros e obrigações para com os sócios. Então, fechando o nosso slide número 11, eu trago para vocês aqui apenas um exemplo bem prático, tá, pessoal? Como calcular o patrimônio líquido da empresa? O cálculo do patrimônio líquido de uma empresa, ela é muito simples. Nós falamos que o PL é o meu ativo menos o meu passivo, é o que me sobra, de forma positiva ou negativa. Nós estamos dizendo aqui que o nosso total de ativos dá R$10.000, que são os bens da empresa, o dinheiro da empresa. E o total do passivo, que são as obrigações, que são as dívidas, é igual ao quê? A R$5.000. Quanto que é meu patrimônio líquido? É os 10.000 dos valores de ativos, menos os 5.000, que é os valores de passivo, que vai estar sobrando então de lucro para essa empresa. Quanto? R$5.000. Simples assim. O que eu quero que vocês entendam nessa nossa aula número 2? Primeiro, que o balanço patrimonial é composto então por quantos grupos? Os grupos do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Que todo o nosso passivo sempre vai ser origem de recursos. E todo o nosso ativo vai ser o quê? A aplicação desses recursos, tá? De que forma que eu calculo o patrimônio líquido? Muito simples. É o total dos meus ativos menos os meus passivos. Ele pode dar de forma positiva e negativa. É isso que eu quero que vocês entendam hoje com a aula número 2, tá? Representação gráfica. Sempre que vocês forem exigidos por prova, concursos, como que se dá a representação gráfica do balanço patrimonial? Grave isso, é muito importante. E aí, eu estou então finalizando a nossa aula de hoje. Lembrem-se que vocês já têm então lá no grupo o nosso trabalho que se refere também a essa aula da videoaula número 2. Vocês vão escutar essa explicação e vão responder o trabalho, tá bom, pessoal? Podem mandar no meu e-mail mesmo. E eu não mandei o material de vocês de trabalho lá pela plataforma, não. Eu já postei diretamente no grupo de vocês, tá bom? Um fortíssimo abraço, muitas saudades de vocês todos. Fiquem com Deus, boa aula e eu já fico online para ir tirando as dúvidas de vocês.